Olá pessoal, então o objetivo dessa aula é apresentar uma interpretação geométrica para o método dos mínimos quadrados, né, no caso o modelo paramétrico de ajustamento que nós vimos, né, já linear, né, modelo linear. Deixa eu ativar aqui Então essa aula vai ter bastante conceitos ali, né, bastante relações geométricas, não faz parte do conteúdo da disciplina propriamente dito, né, é um material complementar, né, uma aula extra, por assim dizer. Para quem tiver interesse, enfim, em entender um pouco mais a teoria por trás dos mínimos quadrados, né. Então aqui nós temos o Gauss e o Legendre, né, os pioneiros aí do MMQ. Bom, então inicialmente a gente vai considerar uma equação geral envolvendo um vetor genérico z de dimensão n, então n linhas por uma coluna, e uma matriz simétrica W, né, de dimensão n por n, então n linhas por n colunas. Então o vetor z transposto vezes a matriz W vezes o vetor z, isso aqui resulta num escalar, né, 1 por 1, no produto matricial. A gente pode assumir esse escalar como uma constante c. Bom, no caso bidimensional, né, como a matriz W é simétrica, né, então, ou seja, o W12 é igual ao W21, e o vetor z teria duas componentes, Z1 e Z2, então essa nossa expressão ela é dada por essa expressão. Então, W11 vezes o Z1 ao quadrado, mais duas vezes o W12, pela relação de simetria, né, vezes Z1 vezes Z2, mais o W22 vezes o Z2 ao quadrado. Bom, essa é a equação da elipse no plano, né? Então essa equação descreve uma elipse no plano. Se o W11 é igual ao W22 e o W12 é zero, essa elipse é um círculo. Se o W11 é diferente do W22 e o W12 é zero, então essa elipse ela vai possuir os seus semi-eixos paralelos aos eixos de Z1 e Z2. E se o W12 for diferente de zero, então essa elipse pode ter uma orientação arbitrária no plano. Aqui exemplos, né? Então, o caso do círculo perfeito, o W11 igual ao W22, W12 igual a zero. Aqui o caso geral, né, onde o W1 é diferente do W22 e o W12 é diferente de zero. Aqui o W12 é zero, porém o W1 é maior que o W22, então ela é alongada nessa direção. E aqui o W12 é zero, porém o W22 é maior que o W11, então a elipse é alongada nessa direção. Bom, a gente pode definir então uma função f de z, né, para esse vetor z, onde a função é o z transposto wz, né? E a gente sabe então do cálculo que o gradiente dessa função, né, em um ponto z0 qualquer, é um vetor que é normal a essa elipse, né, no ponto z0. Então, em outras palavras, o vetor gradiente em z0 é perpendicular à linha tangente da função que descreve a elipse nesse ponto z0. Nesse caso, né, então, se a gente pegar essa expressão original para duas componentes, então o vetor gradiente vai ser a derivada, né, daquela expressão original. Derivada na componente C1 e a derivada na componente Z2, né, aplicadas no ponto Z0. No caso aqui, essas derivadas, a gente vai baixar o 2 aqui, ou o 2 permanece aqui, a derivada é 1 ou 1, né, ou baixo o 2 aqui também, enfim. Sem entrar em muitos detalhes para não ser muito longo aqui e penoso a demonstração, mas enfim, a derivada dessa expressão resulta em duas vezes a matriz W vezes o vetor Z0. Bom, então, se a gente tem aqui a elipse no plano, a gente tem a componente Z1 e a componente Z2, temos o vetor Z0, né, e aí temos a elipse. Então a gente acabou de ver, né, o gradiente no ponto Z0, perpendicular à linha tangente na elipse
no ponto Z0. Então, dá 2W0, né, que é o vetor gradiente, perpendicular, então, à linha tangente na elipse no ponto Z0. Bom, aí a gente pode pegar um vetor qualquer Z e estender até essa linha de tangência. Se a gente fizer isso, a gente vai ter esse vetor resultante, Z menos E0, né? Então, esse vetor resultante na linha tangente, esse vetor tem que ser perpendicular ao vetor W0, né? Então, se ele tem que ser perpendicular ao vetor 2W0, ele tem que ser perpendicular ao vetor W0. Ou seja, Z0, né? Z0 transposto W vezes Z menos E0 tem que ser 0. Isso vem do produto interno entre dois vetores, né? Então, se eles são perpendiculares, o produto interno é nulo, né? Então, ou seja, o vetor A transposto vezes o vetor B resulta em 0. Nesse caso, o vetor A seria o vetor WZ0, então fica Z0 transposto W, né? E o vetor B seria o vetor Z menos E0. Bom, considerando o caso bidimensional, né, então a gente teria duas observações e um parâmetro apenas, o estimador por mínimos quadrados do parâmetro x, né, no caso o x virou um escalar, é tal que o vetor dos erros aleatórios, y menos ax ajustado, é paralelo à linha tangente da elipse z transposto wz a transposto wa. Da onde que surgem todas essas relações, né? Se a gente lembrar lá do método paramétrico, x ajustado igual a transposto wa na menos 1, a transposto wy. Então, se a gente passar esse a transposto wa para o outro lado, né, a gente vai ter a transposto wa x ajustado igual a transposto wy. Podemos colocar o a transposto w em evidência, né? Então, a transposto w ax, a transposto wy. Passando para o outro lado, a gente chega nessa relação. Então, a transposto w vezes y menos ax tem que ser igual a 0. Então, ou seja, né, o vetor wa tem que ser perpendicular ao vetor dos erros ajustados z, que é igual a y menos ax. Então, é o que a gente teria aqui nessa relação, né? O vetor, a componente, Z1 do vetor e a componente Z2 do vetor. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma matriz A, no caso um vetor A, né? Com essa direção. E o vetor das observações y com essa direção, por exemplo. Então, quem é o vetor dos erros estimados? É essa diferença do AX, né? Então a gente tem que achar um x aqui que vai ser um escalar que vai vindo na direção do A. Aonde ele parar na direção do A, a gente vai ter o vetor dos erros correspondentes. Esse vetor dos erros, né, estimados, ele tem que ser perpendicular ao vetor WA, né, que é o que essa relação está nos indicando. Então a gente pode pensar que ao longo da direção A, se a gente multiplicar pela matriz B, pela matriz W, a gente vai mudar a direção do A, né? Então vai ser essa a direção do WA. Se a peso for identidade, aí simplifica, porque a nossa elipse vira um círculo, né? E aí o vetor E ele é simplesmente perpendicular ao vetor AX, né? Então, ou seja, o vetor dos erros é perpendicular ao vetor das observações ajustadas, né? É um caso simplificado da relação anterior. A gente sai do caso oblíquo para o caso ortogonal. Sai da elipse para o círculo. Bom, se a gente for lembrar então que o vetor das observações ajustadas é o A vezes, né, os parâmetros ajustados, e o vetor dos erros ajustados é o vetor das observações originais menos o vetor das observações ajustadas, né, então a gente pode encontrar essas relações do método paramétrico, onde aqui é a matriz identidade, né. Bom, se a gente analisar essas expressões e essa figura abaixo, né, que é a repetição da anterior, a gente pode chamar essas matrizes, né, essas matrizes resultantes de projetores oblíquos. A gente pode chamar a primeira de um projetor em A,
dy, né? Então a gente vai projetar o vetor das observações y no espaço da matriz A, que vai resultar no vetor das observações ajustadas, e o outro a gente pode chamar de um projetor perpendicular ao WA, porque ele vai projetar perpendicularmente ao vetor WA, fornecendo o vetor dos erros ajustados E. Então, o vetor das observações ajustadas e o vetor dos erros ajustados são projeções oblíquas do vetor das observações, né? E essas projeções oblíquas são dadas pelos respectivos projetores oblíquos, né? PA e o P perpendicular a WA. Bom, no caso bidimensional, a gente pode pensar da seguinte forma, né? Então a gente tem aqui a matriz A, temos o nosso vetor das observações Y, temos o vetor resultante, né, WA, que vai alterar a direção do A, e temos um vetor WA perpendicular, né? Então, WA perpendicular ao vetor WA, com um ângulo de 90 graus aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte: se o WA e o WA perpendicular são ortogonais, então o produto interno entre eles é zero, né? Então, se esse ângulo é 90 graus, então o produto interno entre eles é zero. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir um vetor B que é perpendicular ao vetor A. Ou seja, né, B transposto vezes A igual a zero. Fazendo isso, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o WA perpendicular é W na menos 1, a inversa de W vezes B. Portanto, W na menos 1 vezes B transposto vezes o WA tem que ser zero, né? Da onde vem essa relação? Se o WA perpendicular transposto vezes o WA tem que ser zero, o produto interno entre eles tem que ser zero, e o produto interno entre A e B tem que ser zero também, né? Então, W na menos 1 com o W, corta, né? Fica a identidade, então B transposto vezes A igual a zero. Então, daqui a gente tira essa relação. Então, a gente pode substituir os projetores oblíquos anteriores, né, saindo ali do espaço de A e indo para o espaço BB. Então, essas relações a gente vai entender melhor ao longo dos próximos slides, né, como que é feita essa transformação, saindo dos projetores em A e indo para os projetores em B. Então, o projetor em A, né, a gente pode trocar ele pelo projetor na W na menos 1, B, em B, e o projetor perpendicular ao WA, a gente pode trocar ali pelo projetor perpendicular a A. Bom, voltando à figura anterior, então a gente tem o vetor A, temos o vetor B perpendicular ao vetor A, temos o vetor das observações Y, e temos aqui esse vetor W na menos 1B, né, que vai alterar a direção do vetor B. Bom, o vetor dos erros, né, ele é esse vetor aqui, né, então que sai na projeção oblíqua do A até o vetor das observações Y. Então, a gente pode pensar ele da seguinte forma. Primeiro, se a gente pegar o vetor Y e projetar em B, a gente vai ter o módulo do Y, né, esse valor aqui, esse valor escalar, corresponde ao módulo de Y vezes o cosseno do ângulo alfa. Desse triângulo retângulo, né, se a gente quer agora achar essa hipotenusa, né, então a gente vai dividir o módulo de y cosseno de alfa pelo cosseno do ângulo beta, e vai achar esse escalar. Só que aqui a gente tem o escalar, né, então a gente pode agora pegar um vetor unitário nessa direção e multiplicar por esse valor escalar, e aí a gente consegue ter o vetor dos erros estimados, né? Então, como é que fica o vetor unitário nessa expressão? A gente pode pegar simplesmente o vetor W na menos 1B e dividir pela sua norma, né? Então, assim a gente tem um vetor unitário, que multiplicando pelo escalar módulo de y cosseno de alfa dividido por cosseno de beta, a gente consegue finalmente ter o vetor dos erros estimados. Bom, aí a gente pode jogar os escalares, né, os termos escalares todos para um lado, para facilitar a nossa expressão. Então a gente fica com W na menos 1B e aqui um conjunto de escalares.
Aí agora a gente pode dar nome, né, a esses escalares, né? Então, o módulo de y cosseno de alfa, ele na verdade é o produto interno entre o vetor y e o vetor b. Então, ou seja, b transposto y. E de maneira análoga, né, então o w-1b cosseno de b, ele vai ser o produto interno entre o b e o w-1b, inversa de w vezes b. Então, a gente pode substituir os escalares pelos respectivos produtos internos dos vetores, né, e chega-se nessa expressão. Ou seja, a gente demonstrou geometricamente a segunda expressão ali do projetor oblíquo em B. Bom, dando continuidade a essa interpretação geométrica dos mínimos quadrados, se a gente for lembrar o critério dos mínimos quadrados ponderados, né, a gente busca aquele x que minimiza a soma ponderada do quadrado dos erros ou dos resíduos, né, o erro é o resíduo com sinal trocado, então quando a gente trabalha o quadrado em módulo eles são iguais, então a gente quer o x que minimiza essa expressão, né, y menos ax transposto vezes w vezes y menos ax, onde que está o mínimo. Então, se a gente definir um vetor z por ax, essa expressão é equivalente a y menos e transposto, w, y menos e. Como o vetor dos erros é o y menos ax, então o z seria o y menos e, o vetor dos erros estimados. Para esse caso bidimensional, né, a gente sabe que o vetor b tem que ser ortogonal ao vetor a, ou seja, b transposto a tem que ser igual a zero. Com isso em mente, então, a gente tem que b transposto ax, né, porque o x é um escalar, então b transposto a vezes um escalar tem que ser zero. Então b transposto y menos e tem que ser zero, porque o ax, y menos e. Então, ou seja, né, a nossa expressão original, minimizar a soma do quadrado, a soma ponderada, né, do quadrado dos erros estimados, tem que satisfazer tanto essa condição quanto essa condição, que o b transposto y menos e tem que ser igual a zero. Então, se a gente fosse fazer os produtos aqui, no método dos mínimos quadrados, qual é o vetor dos erros que a gente procura? O que minimiza essa expressão, e transposto we, e ao mesmo tempo satisfaz essa condição. B transposto y tem que ser igual a b transposto e, né, jogando o e para o outro lado e fazendo a multiplicação com b. Bom, e transposto we a gente já viu que resulta na equação da elipse, né, uma constante c. Então, quanto maior for o tamanho, o valor dessa constante c, ou seja, o valor dessa função, né, maior vai ser o tamanho da elipse. Então, a nossa estimativa por mínimos quadrados, a gente tem que achar esse ponto de tangência da linha b transposto y igual a b transposto e, com a elipse e transposto we mínimo correspondente. Ou seja, né, a gente tem que achar esse camarada. Então, aqui a gente tem o vetor das observações, y1 e y2 as suas componentes, né, e o vetor y. A gente tem que achar o e tal que essa elipse resulte no mínimo, e ao mesmo tempo a gente tem essa relação, pegando a direção do vetor a, perpendicular a ela nós temos a direção do vetor b. Então a gente consegue definir uma linha aqui, onde para qualquer ponto, para qualquer vetor que se estenda da origem até essa linha, a gente tem essa relação b transposto y igual a b transposto e. Ou seja, o produto interno de b e y é igual ao produto interno de b com e, que é o caso aqui para qualquer vetor ao longo dessa linha. Né? Então, aonde que está esse ponto de tangência? Né? Então, onde está esse vetor e que obedece essa relação, né? Onde b transposto y projetado aqui é igual a b transposto e, ao longo dessa linha, e ao mesmo tempo minimiza essa elipse. Esse e vai vir em função do x, né? Então, até onde eu tenho que vir aqui na direção do vetor a, né, o meu escalar x, para achar o vetor dos erros correspondentes. Então,
A gente já viu também que o nosso vetor ele tem que ser paralelo, né, à direção do vetor w-1b. Então a gente pode pensar da seguinte forma: bom, esse e ele vai ter que se estender na direção do w-1b até um valor escalar alfa. Quanto que vale esse escalar alfa? Então a gente pode pensar, bom, a gente tem que ir até atingir essa relação, B transposto Y igual a B transposto E. Então se a gente multiplicar essa expressão por B transposto nos dois lados, né, e isolar o alfa, a gente vai chegar nessa relação. Então, B transposto W-1B na menos 1, vezes B transposto E, tem que ser igual ao B transposto Y. Então, essa relação B transposto Y. Se a gente substituir esse valor de alfa nessa expressão anterior, vai resultar nesse valor. Então, ou seja, o vetor dos erros ajustados, né, a gente consegue provar aqui pela relação W-1B, B transposto W-1B, a menos 1, B transposto Y. Então, a gente jogou o alfa nessa relação, e em função do Y, a gente consegue chegar na expressão para E, para o vetor dos erros estimados. Como o vetor das observações ajustadas vale as observações originais menos o vetor dos erros estimados, então a gente consegue derivar a segunda expressão. Fica a identidade menos esse projetor, né, em função de Y. Quando a matriz peso W vira identidade, aí essas expressões se simplificam, né, a gente tira elas da jogada. Então, com essas relações geométricas, por causa que o vetor dos parâmetros x é um escalar e, consequentemente, a matriz A se torna um vetor azinho, a gente consegue estimar o vetor das observações ajustadas y chapéu e o vetor dos erros estimados e chapéu sem o conhecimento prévio do parâmetro ajustado x chapéu. Basta a gente definir o vetor B ortogonal ao vetor azinho e lembrar que o y chapéu é A vezes o x chapéu, nesse caso um escalar, né? Quando a gente tem um problema maior de parâmetros, né, então 1 maior que 1, aí a gente sai dessa relação de vetores, né, Azinho e Bzinho, e vai para a relação de matrizes, né, então o Azão e o Bzão, por exemplo. Então a gente tem que definir uma matriz B de dimensão n por u, né, n linhas por u colunas, cujos vetores ou colunas sejam ortogonais a todos os vetores ou colunas da matriz A, de dimensão n por u também. Então elas são dois subespaços ortogonais entre si, de u vetores cada com dimensão n. Bom, exemplos numéricos tem no livro do Theunissen, né, para esse caso mais simples duas observações e um parâmetro, e também um artigo que nós temos no boletim de ciências geodésicas, né, ajustamento de observações, uma interpretação geométrica para o método dos mínimos quadrados, né, publicado em 2011. Lá tem um exemplo para esse caso mais geral, onde a gente tem um exemplo lá com 4 observações, n igual a 4, e 2 parâmetros, né, u igual a 2.